Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós estamos estudando as lições do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando a terceira epístola de João. O comentarista da lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. E ao longo desta semana, nós nos preparamos para a lição de número 2, que tem por título: O verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. Esse vídeo que você está assistindo é o último vídeo de uma sequência de outros 5 vídeos que preparam para a lição de número 2. Deus não colocou no meu coração o desejo de gravar uma pré-aula, mas de preparar toda uma aula ao longo da semana. Então, ao longo da semana, nós estudamos as leituras complementares. E na última leitura complementar, eu faço uma visão panorâmica, uma abordagem dentro da revista. Dessa maneira, na segunda-feira, nós estudamos o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no verso 28, e vimos que o verdadeiro discípulo tem prazer em servir. Na terça-feira, estudamos o texto bíblico que está em Mateus 23:11, e aprendemos que o maior deve servir o menor. Na quarta-feira, estudamos o texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 26, e aprendemos: o que serve será honrado por Deus. Vimos que a maior honra de um discípulo é habitar nas mansões celestiais, é ser recebido pelo Pai naquele grande dia. Na quinta-feira, estudamos o texto bíblico que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 33. E aprendemos que trabalhar em prol dos outros. E na sexta-feira, estudamos o texto bíblico que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no verso 10. E aprendemos que devemos servir como despenseiros de Deus. Então, nós falamos bastante coisa dentro de cada estudo dessa leitura complementar. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu os demais vídeos, é aconselhável que você assista também. Há muitas coisas que foram ditas lá que não serão ditas mais aqui, para que não fique repetitivo. Nós acreditamos na construção do conhecimento. Eu não creio que em 30, 40 minutos de estudo da revista a gente consiga absorver o conhecimento. Então, eu gravo e disponibilizo esse vídeo para a classe em que eu ministro, a classe Abraão, para que a gente vá construindo o conhecimento ao longo da semana. Que você seja abençoado por este vídeo, assim como eu estou sendo abençoado em produzir esse vídeo. O texto áureo diz assim: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Terceira epístola de João 5. Verdade aplicada. Como Jesus, devemos abundar em amor, e assim sermos servos uns dos outros. Os objetivos da lição: mostrar que o poder está em servir ao menor, expor o verdadeiro sentido do serviço cristão e ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. O texto de referência está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial,
Eu te rendo graças, meu Senhor, por esta semana tão abençoada de estudo que o Senhor nos concedeu. O Senhor tem nos dado um trimestre abençoado, resgatando valores de um verdadeiro discípulo de Cristo. E nesta semana, o Senhor despertou em nosso coração o desejo de servir ao próximo, porque fazendo assim, estaremos também servindo a Ti. Senhor, desperta em nós o amor pelo nosso irmão. Desperta em nós o dom para que nós possamos ter a habilidade para servi-los. Senhor, meu Deus, nos dá a Tua graça na compreensão e no ensino da Tua palavra, para que possamos crescer espiritualmente na graça e no conhecimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os hinos sugeridos para a lição do próximo domingo são o 93, o 283 e o 418. E o motivo de oração é: ore para que os ministros de Deus tenham o mesmo sentimento de Jesus. Queridos, a escola bíblica dominical, ela é um culto e também é uma escola. Então, como culto, nós devemos chegar no horário, devemos louvar ao Senhor e devemos orar. Então, que no próximo domingo nós estejamos no horário para poder orar ao Senhor apresentando a nossa escola bíblica dominical, para que nós possamos também estar louvando ao Senhor, buscando a sua santa presença. Quando nós nos submetemos ao Senhor, o Senhor nos dá graça para compreender das coisas que são propriamente dele. Mas ela também é uma escola. Então não esqueça de levar o seu material de anotação, o seu caderno, a sua Bíblia, a sua revista e a sua vontade de aprender. A introdução da lição diz assim: Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de serviço ao próximo. Ele é o Deus que deixou a sua glória para servir com sua própria vida, mostrando que o verdadeiro poder de um discípulo é quando se torna servo. Queridos, nós não podemos perder de vista que ao longo de todo esse trimestre nós estamos estudando a terceira epístola de João. Então, todos os ensinamentos que são extraídos para a edificação da minha vida, da sua vida e da igreja são extraídos desta carta. Nessa semana nós estamos estudando acerca do serviço, da prestação do serviço cristão. Nós vemos na terceira epístola de João que, dentre os três personagens, um destaca-se negativamente, através do testemunho que chega ao ouvido do apóstolo João. Diótrefes, ele não se parecia nem um pouco com Cristo ou como discípulo de Cristo na condução do trabalho da igreja que ele liderava. Parece-nos claramente ser um líder opressor. Ele excluía do convívio dos santos, da comunhão dos irmãos, os crentes que recebiam de bom grado os obreiros que o apóstolo João enviava para a edificação da igreja. Além disso, recusava os ensinamentos do seu pastor, o apóstolo João. Dessa maneira, nós vemos que o individualismo de Diótrefes atrapalhava a edificação e o crescimento da igreja. Então, nós vemos que o individualismo é uma erva daninha que impede o crescimento da igreja. No contraponto, quando nós olhamos para Gaio, que era o destinatário da carta, nós vemos que, pelo testemunho que chegava até o apóstolo João, ele servia bem a igreja, e não somente a igreja, mas a comunidade onde a igreja estava inserida. É nesse contexto que o comentarista decidiu trazer para dentro do corpo da lição que será ministrada no próximo domingo, o texto do verso 1 ao 5 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Ora, parece que a igreja em Filipos estava passando por um problema de individualismo. E o apóstolo Paulo, ele vai reivindicar a unidade da igreja na prestação do serviço. Perceba, queridos, que o texto que nós lemos, do verso 1 ao 5 do capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo está primeiramente lembrando aos irmãos em Filipos
dos benefícios do Evangelho que eles já adquiriram e orientando que eles revertam tudo isso em prol da prestação do serviço naquela comunidade cristã. A continuidade do texto, por óbvio, o comentarista não tem como colocar todo o texto do capítulo 2 no texto de referência. Mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai narrar o próprio sacrifício de Cristo com a sua humilhação e com a demonstração da sua humildade, como exemplo a ser seguido na prestação ou na cooperação na comunidade cristã para os crentes em Filipos. Dessa maneira, o comentarista quer traçar um paralelo de um modelo de prestação de serviço cristão, como o de Gaio e como o da igreja em Filipos, para que um verdadeiro discípulo de Cristo possa servir também. Assim, nós iremos aprender nesta lição que o propósito de um verdadeiro discípulo de Cristo é servir. No tópico 1, diz assim: o que é servir? O conceito de servir é bastante amplo. No entanto, de forma resumida, o dicionário diz que é ser útil a alguém ou a algo, auxiliando a realizar ou conseguir alguma coisa, estar às ordens, atender a um propósito, zelar por alguém. Nesse contexto, é impossível e desafiador ser um discípulo de Cristo e não se aplicar a essas atividades. É ser obediente a Deus, é seguir a vocação, é amar os irmãos e aos estranhos, e imitar a Jesus e tê-lo como fiel modelo a seguir. 1 Coríntios 11:1. Então nós vemos que o maior exemplo de serviço é o próprio Cristo. Na definição que é dado aqui no tópico 1, nós vemos que servir é ser útil. Queridos, um discípulo de Cristo precisa ser útil. Primeiramente, dentro da sua casa. Posteriormente, na igreja e na sua comunidade. Não há como ser discípulo de Cristo sem ser útil a alguém, porque o maior exemplo de serviço é o próprio Cristo, que estando revestido de poder e majestade, se fez em forma de homem. E estando em forma de homem, se esvaziou mais ainda e se entregou à morte de cruz, para que nós tivéssemos a vida. Cristo, estando no céu, ele desceu para servir, para ser útil no resgate da humanidade do seu pecado. Então é impossível ser um discípulo de Cristo se nós não tivermos a humildade que Cristo teve. Dessa maneira, nós vemos que Cristo é o maior e mais perfeito exemplo de como um discípulo precisa servir. Então o comentarista ele vai pegar 3 aspectos da vida e do ministério de Cristo para evidenciar de qual maneira nós devemos servir. No tópico 1.1 diz assim: fazer o que Deus manda. Jesus disse que quem não dá fruto, ele corta, e o que dá fruto, ele poda, para frutificar ainda mais. Isso significa que Deus espera dos seus discípulos que sirvam com excelência. Trabalhar para Deus é fazer o que ele manda. Jesus foi um trabalhador do Pai, servindo debaixo de obediência. Quando o discípulo deixa de glorificar a Deus e de fazer o seu trabalho, que é servir, está seguindo um mau exemplo como Diótrefes. Jesus, falando acerca de si mesmo, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, de maneira que, se estamos ligados a Cristo, precisamos dar fruto. O Pai, ele vai podar ou cortar para garantir que aquele que dá fruto dê mais frutos ainda. Isso fala de excelência. Jesus espera que os seus discípulos sejam excelentes no serviço que ele presta. Parece bem oportuno uma leitura do texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, que diz assim:
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. E ainda a partir do verso 23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, algumas recomendações do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo nos faz perceber que se há a preocupação do apóstolo Paulo de que Timóteo se comportasse desta maneira, é porque um obreiro pode se comportar de maneira diferente, dando um mau testemunho, assim como Diótrefes. Ou seja, se há uma recomendação para que um obreiro maneje bem a palavra, é porque tem um obreiro que não maneja bem a palavra. Se há uma recomendação para que ele rejeite questões que trazem contenda, é porque pode ser que um obreiro se envolva em contenda. Perceba, queridos, que nós devemos seguir essas orientações que são bíblicas, para que a gente possa dar, assim como Gaio, um bom testemunho, mostrando que estamos seguindo o exemplo de Cristo e não de Diótrefes. Queridos, Deus nos chamou para servir e Ele espera que nós viemos a dar frutos com excelência. Dentro da perspectiva de que o comentarista aponta 3 aspectos do ministério da vida de Cristo para que um verdadeiro discípulo de Cristo possa observar e seguir, no tópico 1.2 vai dizer ser humilde imitando a Jesus. O termo humildade tem origem no latim humus, que significa terra, chão. Ser humilde não é, portanto, estar nas alturas. Jesus que estava, desceu. A humildade de Jesus é um dos grandes destaques em sua liderança. Ele diz sobre si mesmo, pois sou manso e humilde de coração. Mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou, fazendo-se homem e servo, conforme relata Filipenses 2. O orgulho é oposição à humildade. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O discípulo orgulhoso, que despreza a humildade por se achar mais importante que qualquer outro, está manifestando a síndrome de Diótrefes e será destituído do que ele julga ser seu poder. Qualquer discípulo sem humildade, que fale com arrogância, não é um bom líder, mas os que imitam Jesus, sua forma de interagir com as pessoas, acertam em todos os aspectos de sua vida, demonstrando compaixão, altruísmo, empatia e amor. Na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo vai usar o sofrimento de Cristo como um modelo de como um discípulo dele deve servir. Amados, quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo, nós vemos que ele sofreu, primeiramente, uma humilhação física. Ele teve as suas mãos furadas, os seus pés furados. Foi posto sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Ele foi machucado, ferido. Escorreu sangue pelo seu rosto, pelo seu corpo. Ele foi furado do lado. Como diz o profeta Isaías, não via-se nele beleza nem formosura. Ele foi apresentado de forma humilhante perante a sociedade. Jesus Cristo ainda teve uma humilhação social. A posição que Jesus Cristo ocupou na cruz foi de um malfeitor. Ao levantar a cruz, ao levantar o madeiro, foi dado evidência a um homem que foi contado entre os malfeitores, entre criminosos. Ninguém quer ser visto socialmente como um criminoso. E ele, sendo santo, sem pecado, se colocou naquela condição, para que nós pudéssemos
ter benefícios daquele sacrifício. Ele nos deu vida. Perceba que a humildade de Cristo, nesse sacrifício, se esvaziando da sua glória, da sua majestade, precisa ser um exemplo para os seus discípulos. É nesse sentido que o comentarista traz o significado da palavra humildade, que é terra, chão. Parece uma simples orientação para novos obreiros como eu, talvez como você que está assistindo esse vídeo, colocarmos os nossos pés no chão. Tem muito obreiro querendo subir, quando na verdade Jesus desceu para nos servir de exemplo. O tópico 1.2 trata ainda dessas duas palavras antagônicas, humildade e orgulho. Quando nós olhamos para Diótrefes, nós vemos que ele foi orgulhoso. Ele acreditava ter tudo que era necessário para a edificação da igreja que ele liderava. Desconsiderava que era muito importante ter a orientação do seu pastor, receber a cooperação de outros obreiros. Amados, é a multiforme graça de Deus. Deus optou em capacitar pela sua graça, pelo seu favor, pela sua bondade, diversos homens e mulheres para que juntos contribuíssem para o crescimento da igreja. Quando Diótrefes se enche de orgulho, ele despreza que outras pessoas poderiam colaborar também. Ao contrário, Gaio era humilde e conseguiu receber diversos benefícios para crescimento e edificação da igreja que liderava. O que nós aprendemos no tópico 1.2 é que precisamos ter cuidado com a síndrome de Diótrefes. A síndrome é os sintomas de uma doença. A síndrome de Diótrefes aponta para um comportamento que pode ser contagioso. Amados, temos que tomar cuidado com a síndrome de Diótrefes, porque esse orgulho e essa soberba está muito perto de nós. Um outro nome que o comentarista usa no seu livro, em que comenta a terceira epístola de João, é o diotrefismo, que é um padrão de conduta, um padrão de comportamento, que, assim como Diótrefes, tem estado muito presente em nossas igrejas. Precisamos nos livrar do diotrefismo. O comentarista ainda aponta um terceiro aspecto da vida e do ministério de Cristo, evidenciado no seu sacrifício, na sua humilhação, que nós precisamos, como discípulo, observar. No tópico 1.3 diz, amar e obedecer. Por amor, Deus enviou Jesus para nos salvar, João 3,16. E o Filho, em obediência, cumpriu o seu chamado, dando sua vida por amor a nós. Cristo foi o maior exemplo de servo por sua obediência. Em Filipenses 2,8, Paulo escreve que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, e nos exorta a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amados, ser obediente quando isso nos é conveniente, isso não é obediência. No corpo de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN, no curso de infantaria, tem em letras garrafais: cadetes, ide comandar, aprendei a obedecer. Quem almeja ser um discípulo de Cristo, quer seja liderando ou não, precisa obedecer, sobretudo, a palavra de Deus. Quando nós colocamos os nossos próprios interesses na frente dos interesses de Deus, nós estamos colocando o próprio Deus atrás de nós. Amados, servir a nós mesmos ou o nosso próprio interesse não implica necessariamente algum ganho pecuniário, alguma vantagem financeira. Servir a nós mesmos ou colocar os nossos interesses à frente do interesse de Deus é fazer a obra de Deus
com interesses pessoais. Exemplificando, significa pregar mais preocupado com a beleza do sermão do que com o propósito da pregação. Um pregador não deve estar preocupado com a beleza do sermão, mas com o poder que a palavra tem para libertar o ouvinte, edificar a igreja, abençoar o corpo de Cristo pelo poder da palavra. Aquele que canta não deve estar mais preocupado com a beleza do tom ou da nota do que agradar o próprio Deus com seu louvor, atrair a presença de Deus para o ambiente da adoração. Aquele que evangeliza não pode estar mais preocupado em ser visto evangelizando do que amar a alma que está cativa, precisando de uma ajuda, de uma palavra da parte de Deus. Quando nós temos esse comportamento, é porque nós fomos contaminados pela síndrome de Diótrefes. Queridos, que nós sejamos libertos pela palavra de Deus. É por óbvio que, por se tratar de uma lição voltada para um discípulo de Cristo, envolve crentes de todo gênero e idade. Mas, sobretudo, para os jovens obreiros, para a nova geração de obreiros, a qual eu me incluo, nós devemos ter muito cuidado, porque a síndrome de Diótrefes está bem próximo de nós. Obreiros que buscam fazer a obra de Deus para encontrar status e honra e reconhecimento, quando um obreiro, um discípulo de Cristo, foi chamado para servir e não para ser servido. Então, eu ensinei que ser um verdadeiro discípulo não é um poder em si mesmo, mas o exercício da vocação divina para o serviço cristão. Mesmo os discípulos de Cristo podem contrair a síndrome de Diótrefes, razão pela qual devem em tudo imitar a Jesus. Aqui é um bom momento para nós solidificarmos o conhecimento. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando atributos que caracterizam um verdadeiro discípulo de Cristo. Lembro que um discípulo, ele segue o seu mestre, aprendendo com os seus ensinamentos e o seu testemunho. É necessário lembrar que o plano de salvação de Deus foi de enviar Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, para reconciliar o homem com Deus. A obra redentora, realizada através do sacrifício que nós estamos falando aqui de Cristo, foi para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados e voltássemos a ter uma comunhão com Deus. Se nós somos discípulos de Cristo, essa obra de reconciliação agora compete a nós. O que vale dizer, servir à igreja e aos outros implica ser um agente da reconciliação de Deus para com o homem, através do Evangelho de Cristo, pregando a palavra, ensinando a palavra que outrora nós recebemos. Se nós entendemos o que é servir, agora nós precisamos compreender a quem nós devemos servir. No tópico 2 diz assim: o discípulo de Cristo demonstra amor a Deus enquanto serve aos diversos grupos de pessoas que carecem de sua assistência espiritual, social e amor. Entre eles, os pobres, os órfãos e viúvas prioritariamente. A comunidade de fé, os conhecidos e desconhecidos, os nacionais e os estrangeiros. O fato é que servir se refere a dar suporte ao outro, ajudando a levar as cargas pesadas. Assim, a expressão que melhor caracteriza um autêntico discípulo é a de ser servo. Amado, eu quero lembrar aos irmãos que nós gravamos outros 5 vídeos acerca dessa lição. A leitura complementar, que é uma atividade dentro das lições da revista Betel, ela orienta o nosso estudo. Então,
desde o início da semana, nós fomos trabalhando toda a lição quando explicamos os textos da leitura complementar que estudamos aqui nos nossos devocionais. Então, se você está tendo acesso a esse vídeo e não assistiu os outros vídeos, seria interessante você assistir, porque nós tratamos de maneira mais tranquila, mais detalhada nos outros vídeos. O propósito de gravar esse vídeo com comentário da lição é me ater exatamente no que o comentarista está tratando, porque nos outros aspectos nós já tratamos pormenorizado nos vídeos adicionais. No tópico 2, o comentarista ele vai tratar dos vulneráveis. Os vulneráveis são pessoas que carecem de algum tipo de cuidado especial. Já no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 22, a partir do verso 21, Moisés vai elencar esse grupo de vulneráveis: a viúva, o órfão, o pobre e o estrangeiro. Deus exigia que o seu povo cuidasse desse grupo de vulneráveis, pessoas que precisavam de ajuda. No Novo Testamento, o Senhor Jesus ele vai exigir dos seus discípulos esse mesmo cuidado com os vulneráveis. A partir do verso 31 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz que naquele grande dia, quando ele vier revestido de glória e poder, acompanhado dos seus santos anjos, ele separará em 2 grupos as ovelhas dos bodes. E isso é maravilhoso, porque o pastor conhece a diferença dos ovelhos e dos bodes, e é por isso que nós precisamos entender quais são os atributos do verdadeiro discípulo, para que possamos ser postos entre as ovelhas e não entre os bodes. Mas o Senhor Jesus ele diz que aqueles que fizeram com os que têm fome, sede, que precisam de vestimentas e cuidados com a saúde, ou aqueles que estavam presos, ele está fazendo também para com o próprio Deus, para com Cristo. E naquele dia, Jesus vai fazer com que a gente preste contas a Ele do que nós fizemos com esses pequeninos. Amados, fazendo para com os pequeninos, nós estamos fazendo para com o próprio Deus. E é interessante que nesse mesmo texto, a partir do verso 31, o Senhor Jesus dá uma declaração interessante, que o inferno não foi preparado para nós, mas para Satanás e os seus anjos decaídos. Para nós foi preparado um céu de glória. E é por isso que o desejo do Senhor é que nós o servimos, servindo aquele que precisa. Então o tópico 2.1 vai dizer assim: a Deus. Servir a Deus é cumprir com alegria e dedicação as tarefas que nos foram dadas. Jesus sintetizou assim: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A mensagem é simples: fazer aos outros é servir a Deus. Diótrefes não tinha esta visão, ele serviu a si próprio. João escreve: quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Amados, quer saber se alguém pertence a Deus? Observe a obra que ele está fazendo. No tópico 2.2 diz assim: ao povo, Gaio foi reconhecido por João por ser um cristão generoso e hospitaleiro, que dava abrigo aos missionários. Com isso, além de estar participando ativamente da evangelização, também era um promotor da edificação e bom testemunho da igreja local. Diótrefes não tinha a mesma atitude altruísta. Ao contrário, era ambicioso e arrogante. A qualidade do verdadeiro discípulo é mensurada pelo amor demonstrado aos outros. Nós vimos que o significado de servir é ser útil. Queridos, deve haver utilidade num discípulo de Cristo. Isso significa que um discípulo ele precisa ser útil. A igreja, ela precisa ser útil. Eu deixo uma reflexão.
Qual é a utilidade que você, como discípulo de Cristo, tem tido dentro da sua casa? Qual é a utilidade que você, como discípulo de Cristo, tem tido na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, aos seus vizinhos? Para ser um discípulo de Cristo, nós precisamos servir. Um grande erro é achar que a utilidade na obra de Deus é evidenciada por pregar a palavra, por louvar nos nossos cultos. Aliás, a obra de Deus, ela não se restringe aos cultos em nossas igrejas. A igreja é uma comunidade cristã onde nós nos reunimos para prestar louvor e adoração ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Além disso, na igreja, nós trabalhamos o conhecimento da palavra, o ensino e o aprendizado. Nós trabalhamos a adoração, o louvor. Nós crescemos espiritualmente para estar preparado para fazer o serviço cristão fora da igreja. Quando o discípulo de Cristo presta o serviço cristão fora da igreja, ele faz com que a igreja, o corpo de Cristo, seja útil na sua comunidade. Assim, receber alguém na sua casa é ser útil à comunidade. Você está servindo ao corpo de Cristo. Quando você dobra o seu joelho e apresenta o missionário, o seu pastor, os obreiros da sua congregação, você está sendo útil, intercedendo pela vida desses irmãos. Diótrefes repreendeu os crentes que recebia os obreiros enviados por João. Ele, sendo líder daquela comunidade, não estava servindo na obra de Deus. E aqueles humildes crentes estavam servindo com excelência. Tópico 2.3 diz assim: a igreja. Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, recomendou: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. A responsabilidade do verdadeiro discípulo é cuidar do rebanho de Cristo, como recomendou e exemplificou o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, 28. A igreja é formada por pessoas e servi-la é servir a Deus. Jesus disse claramente a Pedro: amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Paulo ensina que o amor fraternal e a honra devem ser regra no serviço à comunidade cristã. A igreja é formada por pessoas. Quando nós servimos a igreja através da liderança da igreja, nós estamos servindo ou auxiliando no serviço cristão as pessoas, primeiramente a comunidade cristã, e quando esse corpo, esse organismo funciona de maneira eficiente, isso vai se refletir na comunidade geral, onde a igreja está inserida. No texto da segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, que está inserido nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo demonstra preocupação em servir a igreja. Duas palavras ou atitudes presentes nesse texto que nós lemos são dignas de nota: voluntariamente e amor. Essas duas palavras estão bem no centro da vida e do ministério de Cristo, porque ele voluntariamente se entregou e assim o fez por amor. Amados, somente seguindo o exemplo de Cristo, nós seremos capazes de cumprir com essa grande responsabilidade de servir a igreja e o corpo de Cristo. Precisamos lembrar que um discípulo precisa imitar o seu mestre. Então, eu ensinei que servir é estar disposto a ser um cooperador junto a Deus, às pessoas, especialmente as mais vulneráveis, e à igreja. Uma vez que nós já estudamos o que é servir e a quem servir, a partir de agora nós vamos estudar que nós fomos chamados para servir. No tópico 3 diz assim: Jesus deixou sua glória para servir. Ele próprio explica sua missão
ao dizer que não veio para ser servido, mas para servir. Está lá em Mateus 20, 28. Ele fala ainda que o servo não é maior que seu senhor, indicando que nós também fomos chamados para servir. Amados, se o próprio Deus se fez carne para habitar entre nós, para cumprir o papel de servir, obviamente ele espera que os seus discípulos tenham o mesmo propósito, de servir. Dessa maneira, nós vamos ver 3 serviços na igreja. Primeiramente, o de diácono, o de pastor e de um samaritano. Nós vamos chegar ao término do tópico 3 entendendo que, independente da função eclesiástica, todos na igreja precisam servir. O tópico 3.1 diz assim: como um diácono à mesa. Em Atos 6, vemos a instituição do diaconato na igreja, diante de uma necessidade que os líderes passaram a ter, à medida que a igreja crescia. Está lá em Atos 2, 41 a 47. O termo diácono vem do grego e significa ministro, servo, ajudante. Essa função se tornou crucial para que os apóstolos se dedicassem à pregação e à oração, enquanto os diáconos serviam os irmãos. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhei, pois, irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles deveriam servir bem nesta função, para com isso adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo. O livro do Atos dos Apóstolos, os discípulos de Cristo, os apóstolos, após a descida do Espírito Santo, eles vão passar a testemunhar de Jesus. De maneira que a palavra testemunho é uma palavra marcante no livro de Atos. A importância do termo apóstolo é justamente pelo fato de eles terem andado com Cristo. Então eles vão passar a ensinar daquilo que eles aprenderam e viram andando com Cristo. O poder de Deus foi tão grande na vida desses homens que a igreja cresceu e se multiplicou de uma maneira muito grande. E a espera do retorno de Cristo era muito iminente. Assim, os primeiros cristãos passaram a viver um avivamento tão intenso que vendiam as suas propriedades e a comunidade cristã desfrutou de uma comunhão muito abençoada, onde todos estavam juntos e desfrutavam do partir do pão, da oração e da comunhão. À medida que eles se alimentavam junto, haviam pessoas vulneráveis que tinham prioridade no serviço. Novamente, o acolhimento daqueles que carecem de um cuidado especial. Dessa forma, os apóstolos precisavam continuar orando e testemunhando aquilo que viveram com Cristo. Houve a necessidade de instituir um grupo de pessoas que cuidassem, que dessem assistência. E dessa maneira foi instituído o diaconato. Amados, há 2 palavras que Jesus, nos seus ensinamentos, vai utilizar para serviço. O diácono, que era aquele servo que servia na casa do seu senhor, uma espécie de mordomo. E o doulos, que eram escravos. Nos nossos devocionais, nós tratamos bem esses conceitos nos textos da leitura complementar. Mas aqui, vale para nós entender que o diácono foi um grupo instituído para servir a mesa, para distribuir o alimento. Isso não significa que um pastor ou alguém que prega a palavra também não possa servir. Eu tive um pastor presidente que ele costumava, nos cultos de doutrina, dar o seguinte ensinamento: o primeiro diácono da igreja sou eu. Então, se eu estou pronto para servir, todas as ovelhas precisam estar também. Amados, não há espaço para vaidade e orgulho na prestação do serviço. Todos os obreiros,
Todos os discípulos de Cristo precisam estar preparados e disponíveis a servir o corpo de Cristo, seja nos afazeres, na limpeza do templo, ou nas orações, ou levando a palavra de Deus, porque fomos chamados para servir. No tópico 3.2 fala assim: como um pastor no aprisco. O discípulo que exerce a liderança, assim como um pastor de ovelha, é um zelador e também um guia que cuida das ovelhas no aprisco. Um discípulo verdadeiro, assim como um pastor de ovelhas, assume o cuidado e a responsabilidade para garantir a segurança do rebanho, bem como a orientação para mantê-lo vivo. Nenhuma ovelha subsistirá sem o cuidado do pastor, assim também o discípulo sem o mestre supremo. A liderança deve alimentá-las com a palavra de Deus e ser capaz de ajudar e aumentar a fé de suas ovelhas. Pedro, que foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo, elenca uma série de atividades próprias da liderança que cumpre corretamente o seu chamado. Eu gostaria de destacar nesse texto alguns aspectos. Primeiramente, Diótrefes instituiu uma liderança opressora. O comentarista, pastor Alex de Melo Cardoso, no seu livro em que comenta a terceira epístola de João, ele faz uma consideração muito interessante. Não há espaço, sobretudo nas igrejas de hoje, para uma liderança opressora que não ouve, que não respeita o seu liderado. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós vemos que o pastor leva as ovelhas a pastos verdejantes e coloca as ovelhas em local de refrigério. Queridos, as ovelhas precisam receber a palavra de Deus, porque no momento que elas são libertas pela palavra, elas se livram da opressão que tem feito tão mal à sua vida, à sua saúde e à sua família. Dessa forma, o pastor estará levando as ovelhas a pastos verdejantes e a local de refrigério. Uma outra consideração é que o pastor precisa ajudar a aumentar a fé das suas ovelhas. É muito comum em nosso ministério ver pastor colocando ovelhas diante de desafios. E muitas vezes a ovelha não compreende isso. Quando o pastor levanta alguém para desempenhar uma função e quando aquela pessoa olha para si e vê que não está preparada, não é tempo de murmurar contra o pastor, mas de perceber que está sendo dada uma oportunidade de um crescimento de fé e também de um crescimento na vida espiritual. Porque quem nos capacita para fazer a obra de Deus não é o pastor, mas é o Espírito Santo de Deus. Amado, algo que nós vemos lá no texto de referência, na carta de Paulo aos Filipenses, é que Paulo está reivindicando a unidade do corpo de Cristo para a prestação do serviço. Ele está dizendo que os crentes precisam servir com os dons e os benefícios que eles receberam de Deus. Os dons que o Senhor nos dá, a multiforme graça de Deus, a variedade de dons, é para servir a igreja. Então o Espírito Santo ele vai capacitando para que mais pessoas estejam disponíveis a servir e o corpo de Cristo cresça e edifique e seja abençoado. Então, se você, meu irmão, está diante de um desafio, é porque Deus quer te capacitar, te concedendo dons para você servir o corpo de Cristo. No tópico 3.3, ele vai dizer: como um samaritano na rua. Servir não diz respeito a quatro paredes de uma igreja, mas mostrar o amor e misericórdia de Deus em qualquer lugar. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra isso a um doutor da lei, religioso, que queria saber como herdar a vida eterna. Com as figuras de um sacerdote, um levita e um samaritano,
Cristo mostra que apenas este último serviu aquele que estava ferido na estrada, enquanto os outros sequer pararam para socorrer aquele homem. Nós poderíamos abrir aqui o texto do bom samaritano, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do 25 ao 37, e fazer uma longa explanação. Mas por hora, o que o comentarista quer trazer para a lição é o fato de que o serviço cristão precisa extrapolar as quatro paredes da igreja. Nós nos reunimos na igreja para fortalecimento espiritual. E a nossa conduta fora da igreja vai fazer com que a nossa comunidade cristã seja útil à comunidade geral. Amados, o Ministério de Madureira é uma bênção no Brasil e no mundo, porque os crentes que se fortaleceram dentro dessa comunidade cristã está fazendo a diferença nos diversos locais onde o Espírito Santo tem enviado. Queridos, o bom samaritano, que veio de tão longe, mas ali, naquele local, ele fez a diferença. Ele estava em viagem, mas não se mostrou indiferente a uma pessoa vulnerável. Ele atou as feridas. Ele tirou do seu bolso recurso financeiro. Ele desviou o curso da sua viagem, investindo tempo para aquele que precisava. Amados, e assim deve ser um discípulo de Cristo. Está pronto para servir. Então eu ensinei que existem diversas funções e atribuições no ministério cristão, mas a todos os que as ocupam está uma incumbência principal: servir. Assim, todos devem estar atentos e prontos a assistir ao seu próximo, quer dentro de sua comunidade de fé ou fora dela. É interessante que no tópico 3, o comentarista da lição, ele objetivou nos mostrar que dentro da organização eclesiástica, dentro da nossa congregação, existe uma organização com diversos cargos. Mas cada cargo, cada pessoa que ocupa esse cargo, precisa compreender que o propósito de estar ali não é o cargo em si mesmo, mas é servir a igreja. E mais do que isso, todos nós precisamos fazer com que a igreja, o corpo de Cristo, exerça o propósito de servir fora da comunidade cristã. Quando você é um discípulo de Cristo no seu trabalho, servindo as pessoas lá, você está levando a sua igreja para o seu ambiente de trabalho. A conclusão da lição: quando entendemos o que significa servir, estamos conscientes de que este é o chamado primordial do ministério cristão, tendo Jesus como nosso principal exemplo. Além disso, compreendemos que o alvo de nosso serviço deve ser as pessoas na igreja e outros ambientes que frequentamos, e não nós mesmos. Amado, toda organização eclesiástica, ela foi criada por um líder para que a igreja pudesse melhor servir as pessoas. Então, queridos, o objetivo da nossa lição era mostrar que o poder está em servir ao menor, expor o verdadeiro sentido do serviço cristão e ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. Amados, o desejo do meu coração é que amanhã você tenha uma lição, um estudo ainda mais abençoado do que este. Este vídeo, ele é um grupo de vídeos que visa estudar a lição durante toda a semana. Então, se você perdeu algum vídeo nessa semana e não terá tempo de retomar, se prepare para que na semana que vem você possa dedicar 10 a 20 minutos do seu dia para estudar a lição, com as leituras complementares, que é uma atividade prevista na lição da editora Betel. Amados, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus e lembre-se, nós fomos chamados para servir.
E tome cuidado com a síndrome de Diótrefes. Que Deus te dê um sábado abençoado, um almoço em família abençoado. Que Deus te dê um dia de bênção e de vitória e que Deus te abençoe.